Nós vamos continuar ainda essa semana, embora agora a nossa semana está mais curta, né? Meditando nos exemplos das orações da Bíblia. Aí, nesses últimos dias, nós temos meditado nas orações do Novo Testamento. E hoje eu me deparei com uma oração que é uma oração curta de Jesus, que Jesus era um homem de oração. É tão interessante isso, né? Porque Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. A gente pensa, por que Jesus precisava orar, né? Porque ele tinha uma humanidade que clamava pelo poder de Deus, que precisava clamar pelo poder de Deus. E essa oração, sobre a qual nós vamos meditar brevemente, ela está lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo 11. É um capítulo bem extenso e eu não vou me ater aos detalhes da história, que é a história da morte de Lázaro. É uma história que é conhecida por muita gente, mas claro, sempre tem alguém que não conhece, né? E é normal. Lázaro era muito amigo de Jesus. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. E Lázaro morre. E as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que Lázaro estava morto. E Jesus, ao ouvir essa notícia, ele não sai imediatamente. Elas estavam em Betânia e Jesus estava a 1 hora, a um dia de distância, porque eles contavam por dias, né? Que eles andavam a pé. Então, era um dia andando até chegar em Betânia. Eles foram até lá avisar Jesus, e Jesus falou assim, tá bom, mas eu não vou agora não, porque essa enfermidade não é para a morte. Só que Lázaro já estava morto, né? Mas ele disse isso, essa enfermidade não é para a morte. Depois de onde Jesus estava, ele ainda foi para outro lugar. E os discípulos começaram a questionar, Jesus, a gente não tem que ir lá ver seu amigo, né? Demorou ainda 2 dias para Jesus ir até Betânia. Quando Jesus chega em Betânia, estava cheio de gente lá, era uma família muito querida, e as irmãs muito desconsoladas, e as irmãs vão, a Marta vai, abraça Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para ela assim, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, somente creia, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu estou passando bem por cima da história, né? Eu estou fazendo um resumo. Depois eu até sugiro que você leia lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que tem a história bem detalhada, bem gostosa de ler. Quando Jesus chega, aí que eu quero chegar no ponto da oração de Jesus. Quando Jesus chega em frente ao túmulo de Lázaro, que os túmulos não era como nós vemos hoje, né? Era uma caverna onde eles faziam um buraco e colocavam o corpo ali, depois fechavam com uma pedra. Igual quando Jesus foi sepultado, né? Tinha uma pedra que rolava, era uma pedra redonda, e ela rolava, e ali se fazia o fechamento. Jesus chega em frente àquela caverna, aquele buraco na pedra, né? Aquele túmulo, e Jesus faz uma breve oração. É o que está no versículo 41 e 42. Jesus diz assim, então tiraram a pedra, porque ele já tinha ordenado, né? Tirem a pedra. Então rolaram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Essa foi a oração. E depois disso, Jesus fala, né? Lázaro, vem para fora e Lázaro sai. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, cheirando mal. E Jesus manda que tirem, né, as ataduras, porque naquele tempo os mortos eles eram envolvidos em panos com especiarias e óleos, então eles tiram todas as ataduras e eles veem aquele grande milagre ali, né, diante de Jesus e ao céu aberto. A questão aqui é a oração de Jesus. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, como eu falei, e ele tinha poder de cura e de ressurreição. Ele, por onde Jesus passava, milagres e maravilhas aconteciam,
testificando que ele era divino, testificando a sua divindade e também o envio por parte de Deus. A humanidade de Jesus era submissa ao Pai. Jesus era um homem de oração. A gente vê nos evangelhos vários episódios em que Jesus se retirava para orar. Ele subia aos montes para orar com os discípulos. Jesus orou antes de ser crucificado. Jesus orou por nós antes de ser crucificado, que é a última oração que nós vamos ver. Jesus, ele era um homem de oração. A humanidade dele se submetia a Deus em oração. A história não conta, né? Aqui a narrativa de João 11, ela não conta, mas é muito provável que Jesus tinha orado por Lázaro, mesmo antes dele chegar em Betânia, porque quando ele chega lá no túmulo, ele não faz uma oração assim, Senhor, eu clamo a ti, que ressuscite o meu amigo para louvor de tua glória. Ele não fala nada disso. Então, os estudiosos até, né, supõem que Jesus tinha, assim, nesses dias todos que Jesus passou esperando para chegar até Betânia, ele já tinha orado por Lázaro. E quando Jesus chega diante do túmulo ali de Lázaro, a única coisa que ele diz é, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Ele conta ali com a intervenção de Deus. E o seu intuito também era que o povo visse e cresce que o Pai havia o enviado. E o que nós podemos aprender com essa breve e poderosa oração de Jesus? Tão pequena a oração. Deus sempre nos ouve, em toda circunstância. Jesus, ele era o próprio Deus, né? Essa trindade tão misteriosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. Deus enviou Jesus. Então, Jesus estava na terra em forma humana, mas era também Deus, fazia parte da trindade. E mesmo assim, Jesus tinha essa certeza de que o Pai o estava ouvindo, porque ele orava. Se Jesus, que nem precisaria orar, orava e sabia que Deus ouvia, quem somos nós para duvidar que Deus nos ouve? Deus nos ouve. Que essa seja uma palavra que esteja nos nossos lábios. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouviste. E ele ainda fala, o Senhor me ouviste. Ele já sabia que Deus iria operar aquilo pelo qual ele já tinha orado. O segundo ponto é que cheguemos na presença de Deus sempre com gratidão por ele nos ouvir. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala, Pai, graças te dou, né? Eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Por que me ouviste? Cheguemos sempre com essa gratidão diante de Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor me ouve. Que privilégio é ter um Deus tão grande, tão insondável. A Bíblia diz que Deus está numa luz inacessível, né? A nossa humanidade ainda não pode acessar a Deus em sua totalidade. E mesmo assim, Deus nos ouve, isso é um privilégio. Deve haver gratidão em nosso coração. Cheguemos sempre na sua presença com gratidão por ele nos ouvir. 3, o que Deus faz através da nossa oração não é sobre nós, mas é sobre ele. A glória é sempre de Deus. Devemos sempre compartilhar o que Deus faz. Interessante que no final da oração de Jesus, ele diz assim, dessa pequena oração, ele diz assim, o Senhor sempre me ouve. Mas eu digo isso aqui agora por causa do povo que está aqui ao meu redor, para que ele saiba, o povo que está aqui, e creia que o Senhor me enviaste. A preocupação de Jesus naquele momento, o intuito de Jesus naquele momento, não era mostrar para aquele povo o quanto ele era poderoso. Olha, esses sinais e maravilhas aqui vão deixar vocês de queixo caído e vocês não vão ter como duvidar que eu sou
o Messias de Deus. Mas a preocupação, né, o intuito de Jesus naquele momento era: eu quero que vocês creiam que eu fui enviado por Deus, que a glória é de Deus. Então, esse deve ser o alvo sempre das nossas orações. É sempre bom dizer, né? Deus nem sempre vai responder como nós desejamos e esperamos, mas Deus sempre vai nos responder. Deus sempre vai fazer o melhor por nós. Deus sempre vai fazer com que as coisas que pareçam embaralhadas, elas se organizem. Não importa o que aconteça, Deus sempre nos ouve e Ele sempre vai fazer com que tudo entre no lugar. E mesmo assim, nós devemos ser gratos. E mesmo assim, quando Deus ouve e nos atende e opera através das orações que nós fizemos, nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. Essa é a breve meditação que nós tínhamos sobre essa pequena oração de Jesus que muito nos ensina. Deus sempre nos ouve, cheguemos diante da sua presença sempre com gratidão por Ele nos ouvir, e o que Deus faz através da nossa oração nunca é sobre nós, mas é sempre sobre Ele. Amém.